acho que tem algumas coisas para a gente cobrir. A primeira é, André, você conhece bem nosso fundo, a gente não precisa ficar necessariamente 100% comprado, a gente oscila o net long ao longo do ciclo, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, a gente costuma acertar bem mais do que erra. Erramos na última virada do ciclo, mas a gente está olhando para isso o tempo inteiro para tentar calibrar o quanto que a gente quer ter de exposição em equities nesse momento, e acho que esse é o momento da exposição. A gente está bastante comprado, estamos 100% comprado, estamos com exposição, e é muito isso que o Marcelo disse, a gente tem exposição. Todas as empresas que a gente gosta muito, e acho que foi bacana fazer o evento aqui para ficar muito claro o detalhamento que a gente tem de cada empresa, né? Acontece isso com todas as empresas da carteira, mas tem um concentrado aqui de empresas que ganham muito com a queda do juro real. Então tem Localiza e Rentals aqui com o Fábio, tem Home Builders com a Carol, Atacarejo é menos, mas tem muito a ver com a queda de inflação curta, que tem muito a ver com a queda na taxa de juros que a gente está esperando, pelo menos na curva um pedaço disso já veio. Tá? Então a gente está muito olhando para uma virada de ciclo, um ponto de oportunidade mesmo, de melhora de ciclo econômico de Brasil, e melhora de ciclo econômico de Brasil começa quando a parte mais longa da curva, intermediária para longa, começa a cair. Tá? E acho que a gente está meio nisso. O ponto de partida, assim, acho que a primeira coisa que a gente gosta muito, antes de tudo, mais até do que do cenário, é preço. Assim, a gente tem que olhar para isso e ter conforto para estar comprado e para estar tão comprado. Isso é um negócio que a gente tem que acertar. Tem que ter um conforto aqui, o preço tem que estar no nível atraente. Eu acho que ficou muito claro aqui, caso a caso, que o preço é atraente, mas é importante olhar um pouco para o macro disso também, para a gente tentar mapear em que ponto do ciclo, comparar com outros momentos no passado, para a gente saber se quão barato a gente está. E olhando o case de Brasil como um todo, realmente a gente está muito descontado. Tá? Olha para a curva de juro real, não é novidade para ninguém, está nesses níveis faz algum tempo, mas esses 5,7%, 6% de juro real para 10 anos no Brasil é um troço de exceção, é um preço de crise. A gente viu isso daí na média no período da Dilma. A Dilma fez uns picos lá de 7 e pouco nos piores momentos, mas a média foi mais ou menos parecida com isso. A gente viu níveis até um pouco abaixo disso na greve dos caminhoneiros e níveis mais ou menos parecidos com isso. Na eleição de 2018 foi uma eleição muito mais difícil, né? Tinha assim, propostas muito mais polarizadas. Então, estamos precificados para um nível, olhando para a renda fixa, que não é trivial. Quando a gente olha para equities, para o mercado de ações, essa distorção é ainda maior. O que a gente faz aqui, na verdade? Como a gente não consegue ter histórico de múltiplo, esses 3 cases que a gente não consegue voltar tão para trás. Localiza, a gente consegue, mas é uma empresa que mudou muito ao longo do tempo. E quando você quer ver um pouco de média e comportamento um pouco mais macro dos ativos, não dá para você pegar uma ou outra empresa, senão você tem muito risco de idiosincrático, você tem que fazer um compound, aqui tem que fazer um basket um pouco maior. O que a gente faz? A gente pega o índice Bovespa, tira commodities, tira exportadora, tira estatais, e a gente tem um índice de domésticos. Refaz tudo, repondera para a base, e a gente tem um índice de domésticos. Baixa da base do Bloomberg, que era o consenso, para 12 meses de lucro, e calcula o PI, o múltiplo de lucro dessas empresas, para um horizonte de 12 meses ao longo do tempo. Então, quanto maior, vocês sabem disso, né? Quanto maior o PI, o preço vis-a-vis o lucro, a empresa está mais cara, quanto mais barata, quanto menor está mais barata. E a gente está no menor nível de PI ainda, mesmo com essa andada recente, dos últimos 20 anos. Quer dizer, tem lá, vamos lá, na Dilma é mais ou menos parecido, agora a gente está um pouquinho acima, pela andada dos últimos 3 meses, mas, poxa, é o nível da Dilma. A gente está mais barato do que a gente estava lá em 18 com greve dos caminhoneiros, e a gente está mais barato ainda do que a gente estava na época da pandemia. Tá? Esse é o nível de desconto que o mercado criou, porque o juro real abriu muito, porque o mercado saiu muito rapidamente de equities e começou a ir para crédito, renda fixa. Todo mundo teve que vender um monte de história aqui, esse fluxo ainda não voltou, ele parou de sair, mas ele ainda não voltou, e deixou essa distorção assim, tem um corpo estendido no chão aqui do mercado, e esse principal corpo que tem no chão no mercado é o mercado de ações, é muito mais do que na renda fixa, inclusive. Lado bom que aqui é o rebound. Se a gente acertar o ponto de juros e de volta, o rebound, a volta aqui, ela é importante também, tá?
Tem 3 coisas, eu vou falar de 2 aqui, depois, André, se você quiser, nas perguntas a gente fala um pouco do global. O global foi menos importante, foi uma coisa que levou essa abertura de taxa e essa venda grande de equities no Brasil. Mas acho que tem outros 2 pontos aqui que são relevantes, que botaram a gente nessa situação de muita distorção, que foi a abertura de inflação, começou lá no terceiro tri do ano passado, muito rapidamente, muita inflação de bens. E o segundo é que a gente fez concomitantemente a isso, a gente abriu mão do fiscal, né? Foi o período em que a gente perdeu o teto de gastos. O Centrão ganhou o jogo lá. Tá? Eu acho que a gente está num ponto meio de inflexão nessas 2 coisas. Tá? E é isso que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês. Então, vamos falar um pouco de inflação. O que a gente acha? Aqui está um pouco mais fácil, porque o filme, a gente já tá o começo do filme já veio. A inflação vai começar a cair agora. Tá? É a parte mais fácil, porque é a parte que subiu mais, é a parte de bens e a parte de commodities. Lembrando que o que a gente fez no pós-pandemia é um choque meio que sem precedentes. Com a pandemia, você fez uma expansão fiscal gigantesca, você fez uma queda de juros e uma injeção de liquidez brutal nas economias, a gente nunca viu nada assim, simultaneamente. E logo depois, você começou a ter problemas de oferta, porque Covid fazia com que as empresas parassem, valia para a Ásia, principalmente, e depois você teve Ucrânia. Então, você teve choques de oferta muito grandes, só esses já seriam importantes, pegando a economia em momentos de demanda muito fortes, quando você já estava reabrindo, inclusive. Por isso que a inflação de bens explodiu, por isso que a inflação no mundo inteiro está mais alta, no fundo. Quando você faz isso, e esse é um cenário que mudou muito rapidamente, do segundo tri desse ano para cá, os bancos centrais no mundo inteiro, percebendo que os juros estavam altos, começaram a subir juros aceleradamente, as condições financeiras começaram a ficar mais apertadas, a oferta foi começando a normalizar no mundo inteiro, estoques mais ajustados, e a demanda começou a vir para baixo. Então, você fez um deslocamento de cenário muito grande. Você pensar um pouco em números, consenso de crescimento da economia americana lá para esse ano, no primeiro tri, se você pegasse boa parte dos analistas, estava todo mundo falando perto de 3 e pouquinho, entre o primeiro e o segundo tri. Hoje, se você perguntar para qualquer bom analista americano, vai ser entre 0 e 1. Mais para 0, tem gente que fala, tem cara bom falando em negativo. Quando você olha para a Europa, crise energética mais grave lá, né? Lá é onde está a crise energética, você foi para um equilíbrio de inflação mais alta e crescimento mais baixo, você está claramente em recessão lá também. E a China, que acho que foi uma coisa que mudou muito a maneira da gente entender essa dinâmica no mundo, a partir quando a Covid em Xangai começou a diminuir, eles tinham espaço para recuperar o setor de housing, fazer uma expansão de crédito muito forte, como eles fizeram em outros ciclos. Eu acho, talvez por causa da questão geopolítica, quer dizer, pós-invasão da Ucrânia, essa separação dos mundos em 2 polos, né, de influência ocidental e de influência da China, foi ficando mais acelerada, os chineses também decidiram acelerar a transição da economia deles. Então, eles estão saindo rapidamente de uma economia que é mais aberta, mais para exportação, que importa muita commodities para financiar o setor de housing, para financiar a infraestrutura, e estão indo para uma economia de serviços e uma economia muito tecnológica. Estão fazendo isso rápido. O custo disso é você fazer um PIB muito menor. Então, o crescimento chinês, que todo mundo achava que ia ser alguma coisa entre 4% e 6% esse ano, como é o histórico deles, vai ser perto de 2%. Então, você tem os 3 motores de crescimento do mundo vindo para baixo. Você saiu do mundo que você tinha escassez de oferta lá no segundo tri, assim, há poucos meses desse ano, para um mundo de escassez de demanda. E aí os preços começam a despencar. O PCA desse ano, trazendo para o Brasil, por causa disso, ele fez um pico lá no meio do ano, perto de 12% no acumulado 12 meses. Ele vai fechar esse ano abaixo de 6%, perto de 5,8%. Nos nossos números, e aí acho que isso é importante, porque quando a inflação de bens começa a vir para baixo, você tem tempo da inflação de serviços ir acomodando. Aumenta um pouco o teu horizonte, muda a simetria do que você pode pensar dos cenários de inflação. Você tem mais tempo para a inflação de serviços se acomodar a uma atividade mais baixa e você vai reduzindo a inflação ao longo do tempo com menos risco.
Então, você vai fazer alguma coisa perto de 5,8 esse ano, ano que vem você já vai para alguma coisa um pouco acima de 4, 4,2, 4,3. E 2024 está longe, mas você tem que pensar que o Banco Central faz política monetária olhando para um ano e meio. 2024, se você não perder a mão de expectativas, essa inflação é 2,5, tá? Bem abaixo da meta já. Então tem uma história aqui já de, olha, pior momento de inflação ficou para trás, pior momento de juros, pensando na parte curta, ficou para trás, e tem uma história de redução que pode ser mais ou menos agressiva, dependendo do que você fizer fiscal adiante, tá? Então, uma história me parece muito positiva. Os pontos de virada de inflação em geral são pontos de inflexão de ciclo para cima no Brasil. Então, a gente tem uma história bacana aqui do ponto de vista de inflação, tá? Olhe para a curva, a parte curta já ajustou, então boa parte dessa história já está na parte curva, mas tem muito prêmio para meio do ano, para frente, tem muito prêmio. Se você olhar os juros nominais na parte longa, está tudo em 11,5 ainda. Pô, a gente vai para um terminal aqui e provavelmente, se vier um Lula do bem, abaixo de 7. Tá? Então tem muito prêmio aqui. Segundo fator que fez a gente piorar muito nesse período todo, que também acho que está virando, é a parte fiscal, né? A parte fiscal, a gente ficou sem um teto de gastos, teve um monte de medidas aqui mais populistas, mais perto da eleição. Essa eleição, assim, no discurso e nas medidas, é um concurso de populista. Você ficou completamente desancorado. Tá? Você sabe que tem um déficit já contratado para o ano que vem, você sabe que 1% de déficit com juro real de 6, a dívida explode, você tem que começar a transformar esse déficit em primário. Tá? E aí é um pouco do que vai acontecer com a eleição. Vou falar um pouco o que vai acontecer, que é a nossa cabeça do que vai acontecer com a eleição. Já digo que é uma história apertada, a gente vai ter que falar dos dois cenários aqui rapidamente. Mas olhando para a eleição, quando, assim, os trackings que a gente tem, o tracking que a gente tem não é diferente do que é a média mais ou menos do que tem acontecido. A única coisa que dá para dizer é que sim, faz uns 3 dias que eles estão mais ou menos de lado, mas é um gap de entre 4 e 5 pontos entre Lula e Bolsonaro nos votos totais. Tá? O que eu acho que aconteceu? Realmente o Bolsonaro foi fechando esse gap do começo da virada do primeiro para o segundo turno para cá. As pesquisas do primeiro turno não valem, elas têm um problema lá, acho que é melhor a gente não olhar para elas. No segundo turno, você a priori corrige boa parte desses troços, porque você controla pelo resultado do primeiro. Então você pergunta lá em quem que você votou no primeiro turno, se foi votar ou não, e se não der mais ou menos a proporção de votos que deu no primeiro turno, você vai reconstruindo sua amostra. Tá? Então, boa parte da correção, ela tá feita. Mas aí se você olhar a dinâmica, o Bolsonaro fechou realmente, da primeira semana para agora, a gente está entrando na terceira, ele fechou alguns pontos. O que aconteceu aqui? Eu acho que teve um pouco de melhora de percepção, de aprovação dele, tá? Mas mais do que isso, o que aconteceu foi que, quando você perguntava para o eleitor, você acha que o Lula merece um segundo mandato? 50% mais ou menos diz que sim, uns 47% por aí, 46% diz que não. E o Bolsonaro não estava fazendo os 46%, ele estava um pouco abaixo, estava no 42%, 43%. Então, o eleitor que rejeitava o Lula não tinha migrado para o Bolsonaro, assim, virando o primeiro para o segundo turno, no começo das pesquisas agora do segundo. Nessas últimas semanas, ou nesses últimos dias, esse cara que não gosta do Lula foi começando a manifestar voto para o Bolsonaro. Hoje, essas coisas estão meio paradas já. Então, essa piscina de voto que o Bolsonaro teria, não tem mais. E o Lula sempre foi isso, falou, quem acha que não gostava do Bolsonaro, que é 50% mais ou menos do eleitorado, são os caras que estão com o Lula. Varia 49, 48, mas assim, esse negócio está mais casado. Então, acho que a diferença justa, se não piorar a rejeição do Lula, é isso, 3, 4 pontos. Tá? É pouco, mas é voto pra cacete, estamos falando de 5 milhões de votos, é muito voto ainda. Tá? Isso deixa o Lula com certo favoritismo. Agora, tem outras coisas, tem abstenção, tem o fato da campanha, essa última semana o Bolsonaro encaixar melhor a campanha, se o Lula fizer uma bobagem no debate, qualquer uma coisa dessas pode mexer, a eleição está apertada. Então, tem que olhar, o Lula a priori é favorito, mas o Bolsonaro tem bastante chance, então temos que olhar para os dois cenários. Aí vamos olhar para os dois cenários e pensar tudo que eu falei até agora. Eu estou vendo a inflação melhorando e acho que o mercado está barato. Parece que é um ponto de inflexão de juros.
Se você não destruir o fiscal, eu acho que esse preço muito distorcido vai ter que corrigir. Tá? E o tamanho da correção, claro, vai depender se o cara vai fazer uma agenda melhor ou pior. Mas se ele não piorar muito, eu acho que tem uma correção. Vamos olhar para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ganha a eleição, é menos provável, mas ele tem uma chance boa. O que eu acho que ele vai fazer? Bolsonaro ganhando a eleição, quem vai mandar é o Centrão, vai continuar mandando o Centrão. Quando você olha para a composição do Congresso, o Centrão ainda é muito forte, o Bolsonaro conseguiu muito voto. A gente fez uma contagem lá, voto a voto do Centrão inteiro, todos os deputados. Tem 50 dos 99 do PL, tem mais ou menos 50 que são Bolsonaro até morrer. Não são do Valdemar, não são Centrão. Agora o resto é Centrão. E aí, além disso, tem o Republicanos, tem o PP. Então, quer dizer, o Centrão ficou mais ou menos do mesmo tamanho, no fundo. Bolsonaro, para vocês lembrarem, o PSL que ele inventou lá em 2018, elegeu 56 deputados. Então é mais ou menos o mesmo tamanho que ele tinha na eleição de 18, tá? É importante, mas o Centrão é muito grande. Além disso, o Centrão dá conforto para o Bolsonaro, né? Porque dá governabilidade. O Bolsonaro não corre risco de impeachment com o Centrão e ele pode ser muito anti-establishment o tempo inteiro. E essa é a grande marca do Bolsonaro. Por isso que ele tem, sei lá, 15, 20, 25% de buffer aqui de eleitor que gosta muito dele por causa dessa postura outsider. Esse troço ele só consegue manter e alimentar se ele não correr risco de impeachment. Esse é o acordo com o Centrão. Então, pô, eu te dou, Centrão, eu te dou orçamento secreto, você me dá estabilidade política. Esse acordo acho que continua, num certo sentido. O Centrão vai continuar mandando no orçamento. Agora, num primeiro momento, o Bolsonaro vem mais forte, porque ganhou a eleição. Então, tem um pouco mais de capital político, dá para o Bolsonaro recuperar um pedaço da agenda. E o Centrão são os caras mais, assim, mais velhacos da política, né? O cara não estraga o que está dando certo. Eles não vão destruir o fiscal no primeiro ano, eles fazem isso perto da eleição. Mas no primeiro ano isso não vai acontecer. Então a gente vai ver mais Paulo Guedes, eu acho, no primeiro ano, do que essa coisa muito populista que a gente viu ao longo do quarto. Vai ser assim, direto não. 2024 já tem eleição municipal, aí o Centrão volta das caras. Mas, num primeiro momento, eu acho positivo. A mensagem é boa, é capaz de passar alguma coisa no Congresso. E o Bolsonaro tem uma cartada para o mercado muito importante, eu acho que é uma agenda bastante relevante que ele avançou, privatização. Então, tem uma história aqui para o mercado que eu acho que é positiva. Muda um pouco o breakdown, tem que ter mais estatal, claro. Mas, assim, tem uma história aqui que é positiva. Ela é meio um trade curto, mas é bom. Lula. Então, Bolsonaro, o mercado anda. Ele é mais quepado, mas anda. Lula. Lula são os extremos da eleição. Se você pegar tudo que o Lula tem falado, tudo que os economistas dele têm falado, se ele ficar com os economistas dele, tudo é uma venda. Se você imaginar que o Lula vem para o centro e monte uma equipe de qualidade para tocar uma agenda que seja mais consensual com as forças de centro, do centro político, aqui eu acho que é uma bela compra, tá? E aí, a coisa que acho que você tem que olhar para o Lula, não é tanto o que ele fala ou o que ele gostaria de fazer, é o que ele consegue. O Lula é um cara que você tem que olhar as restrições o tempo inteiro. 2002 a 2005, ele foi muito bem, o primeiro mandato dele foi muito bem, porque ele tinha muita restrição. As coisas começaram a dar muito certo, boom de commodities, o Brasil crescendo pra caramba, não tem menos restrição, o Lula começa a ouvir mais os caras do PT. Mas nesse primeiro momento ele tem muita restrição. Vamos pensar o seguinte, não teve onda vermelha. Olha o breakdown, olha estado a estado, você vai perceber que assim, tem poucos governadores de esquerda. O Congresso, PT e toda a esquerda, PDT inclusive, hoje eles têm 133 deputados. Eles elegeram 130, eles diminuíram, não aumentaram. E quando você olha para a opinião pública, o Lula pode ganhar essa eleição? Pode, mas vai ser pau a pau. E ele tem 47% de rejeição, 46% de rejeição. Se ele errar aqui, ele não vai ter nenhuma lua de mel, assim, não vai ter noite de núpcias, o cara morre de cara. E é meio que está acontecendo na América Latina inteira. O cara que errou demais no começo, foi muito ambicioso para a agenda que era só do grupo dele, teve um problema grande. Como é que o Lula vai governar aqui?
Eu acho que quando você olha para o Congresso, essa agenda muito negativa é impossível. De novo, ele só tem 130 deputados. Ele não tem nem quórum para se defender de impeachment, que são 171. E ele precisa de 257, que é a maioria para aprovar qualquer coisa, inclusive MP. Ele vai pegar o centro. Então, esquece um pouco o que o Lula está falando na economia e os economistas dele e olha para o que ele está fazendo na política. Pô, tem o Alckmin, tem a Simone Tebet, ele tem mantido o diálogo com o PSD do Kassab desde o começo. Ele tem mantido o diálogo com um pedaço do União Brasil. Ele pegou todos os cabeças brancas do PSDB. Ele está fazendo isso para criar governabilidade. Ele vai tentar fazer, vai abrir mais o governo, vai distribuir cargos, todos os problemas que isso traz a gente sabe, mas vai distribuir mais cargos para trazer esses caras para dentro do governo. Por isso que tá, assim, a negociação com a Tebet, eles estão falando claramente em ministério. E eu acho que é até positivo, é importante você ter gente de outros partidos dentro do governo, desde que tenha qualidade, claro. Se ele fizer isso daí, para ele fazer isso daí, ele não pode fazer com a agenda do PT. Porque assim, revogar a reforma trabalhista, tirar o teto de gastos, revogar a lei das estatais, essas são as reformas do Temer. E essas são as reformas que PSDB, MDB, PSD, União Brasil, esses caras aprovaram, idealizaram e aprovaram essas reformas. Eu não vejo esses caras entrando numa fria, eles sabem que vai dar errado, num governo que tem quase 50% de rejeição, para apoiar esse tipo de agenda. Então o Lula sabe que não dá. Ele está apoiando já gente, ele está buscando apoios de setores que ele sabe que ele vai ter que fazer um comprometimento aqui de agenda. O Lula, aí, assim, se ele não vai fazer o negativo, já acho que é uma compra, porque o preço está muito distorcido. Então, o Lula meio maluco, o Lula, quer dizer, a Dilma travestida de Lula, a gente não vai ver. E isso daqui acho que ainda faz preço. Então, aqui tem upside. Para frente, olhando para o que dá para ele fazer, Lula é um cara muito inteligente nesse sentido. Ele tem milhões de defeitos, mas inteligência política ele tem. Eu acho que se ele não vai usar a agenda do PT, ele não vai botar os caras do PT para tocar a economia. Ele vai botar gente de fora. Ele começou, esse segundo turno foi importante, porque ele se rodeou de gente melhor, ou está mais perto, de gente melhor. Acho que ele consegue fazer uma equipe econômica de qualidade. Se ele fizer uma equipe econômica de qualidade, você faz lá um regime fiscal que faça sentido, bota gente boa com credibilidade para tocar e pinga lá a reforma tributária, a PEC 45, que a Nathalie mencionou aqui, aqui é uma super compra. Tá? Quando eu olho para isso, tirando o cenário muito ruim, os outros que eu tenho, a gente está falando o que é mais compra, o que é melhor, mas não estamos falando de cenários ruins. Inflação caindo e preço tão para baixo, acho que é um ponto de inflexão. Tá? E aí, voltando para o ponto que eu tinha mencionado lá, daquele índice de domésticos, das coisas que estão baratas, o múltiplo está muito amassado, esse mesmo índice, se você rodar para trás e pegar todas as últimas viradas de taxa de juros, vale para 2018, vale para 2015, vale para 2011, mas principalmente 18 e 15, que foram pontos em que o múltiplo também de Brasil estava muito amassado. Se você comprasse esse troço, acertei o ponto da virada, sei lá por quê, acertei o ponto, fechei o olho, comprei, acertei o ponto da virada. Rodo isso 12 meses adiante, o ganho médio é de 40% nesse índice. Esse é um índice que tem um monte de coisa aqui que anda muito menos do que a nossa carteira. Então, olhando só para o beta dessa história, parece claramente um ponto de compra. Se a gente tiver certo em relação à inflação, e aí olhando os fundamentos, parece que a inflação está vindo para baixo, tem bons motivos para acreditar nisso. E a gente tem bons motivos para acreditar que o fiscal vai parar em pé, e você tem o upside, a opcionalidade de ter reformas eventualmente, é uma história muito positiva, então acho que tem que ter posição. Tá? André, do meu lado é isso, falei que ia falar 15, falei 27, né? Estourei para burro aqui. Mas se vocês tiverem perguntas... Acho que a pergunta que fica aí assim, é porque o preço ainda não andou, né? Então, eu não sei se o que é risco a esse cenário que pode estar segurando esse preço, sei lá, cerca de 40% abaixo aí do que você acha que deveria andar, né?
André, acho que esse negócio vem com o tempo, né? Porque, no fundo, o que o Lula vai ter que fazer é criar uma credibilidade no lado fiscal, né? Principalmente isso. Então, a gente tem que acertar desse lado, e acho que a escolha da equipe é importante e ele detalhar a agenda é importante. Então, no fundo, o jogo começa a ser jogado mesmo a partir da eleição, se ele ganhar. Tá? Com o Bolsonaro muda bastante, acho que o mercado anda rápido. Eu acho que o upside é menor, olhando no horizonte de 12 meses, mas acho que o mercado anda rápido no primeiro momento. Mas o mercado tem muita dúvida de como é que o Lula vai fazer esse movimento. E, de novo, assim, acho que o Lula tem uma reputação boa pelo primeiro mandato, mas o segundo não foi bom, da Dilma foi um desastre, e a campanha do Haddad foi horrível, e ele está com os mesmos economistas, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é rifar esses caras, né? Esse negócio já deu errado. Então, acho que esse é um processo, olhar lá em 2002 para 2003, o mercado só foi andar, teve cartas do povo brasileiro, tinha Palocci, papapá. O mercado só foi andar ao longo de 2003. Foi um processo que você vai ganhando credibilidade e o mercado anda. Outra coisa que eu acho ainda assim, eu disse que o filme já começou da queda de inflação, mas ainda tem muita coisa aqui para passar, né? Você tem inflação, a gente tem que ver a inflação de serviços principalmente desacelerando. Acho que leva mais tempo, mas acho que isso é uma projeção que eu gosto, dá para apostar, porque eu estou vendo a inflação de bens caindo bem, estou vendo isso tira a parte de indexação, né, porque a inflação desse ano já vai ser muito mais baixa, então por indexação o impulso que você tem para o ano que vem em serviços é um pouco menor, e a gente acha que a economia desacelera também, o juro está muito alto, então a economia desacelera principalmente no primeiro semestre do ano que vem. Combinação dessas coisas vai trazendo essa curva mais para baixo, e aí o mercado de ações vai subindo bastante, tá? Mas é um troço que você está muito... você tem que ir vendo a inflação de serviços caindo e, concomitantemente a isso, o Lula ganhando mais credibilidade no campo fiscal.